Está começando o podcast Política Sem Gravata. Bate-papo sem formalidades, mas com muita história de lideranças políticas de Santa Catarina. Olá, estamos chegando com mais um podcast Política Sem Gravata, aqui diretamente dos estúdios do portal Litoral Sul. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio hoje o prefeito de Siderópolis, Frank Salvaro. Formado em gestão pública pela Uninter, ele foi eleito vereador com 793 votos, maior votação da história de Siderópolis, e atuou na legislatura de 2017 e 2020, tendo sido presidente da Câmara de Vereadores por 2 anos. Em 2020, foi candidato a prefeito de Siderópolis e foi eleito com 3.924 votos, 16 votos a mais do que o concorrente Xande Feltin. E agora está indo para o terceiro ano de mandato à frente da cidade de Siderópolis. Frank, é um prazer te receber aqui. E como é que foi, né? Começou essa tua carreira na política? Bom, Lucas, o que eu vou dizer para você? Já fez uma breve narrativa, né? Então... uma introdução. Uma introdução aí e acabou com 16 votos. Mas a política, eu sou de uma família que sempre gostou de política. Tanto a família Rosso, né, que é a parte da minha mãe, sempre teve envolvido em política, os tios gostavam, nunca saíram a candidatos, mas sempre participaram das eleições em Siderópolis. E a família Salvaro, então, nem se conta, né? A família Salvaro com uma longa história dentro da política, né? O seu Henrique, seu Henrique Salvaro, quem começou, né? Que introduziu o Clésio Salvaro, que hoje é prefeito aí de Criciúma na política, e trabalharam. Então, isso já está no sangue. E... primeiro partido foi o PSDB quando ele foi fundado, mas eu não cheguei a me filiar não, mas eu ajudei, eu era muito novo, eu ajudei na fundação do PSDB em Siderópolis em 96, 97, não me recordo bem, acho que foi 96, e eu seria candidato a vereador, numa loucura, né, na época, gurizão, e disseram, vamos aí, e eu disse, você é candidato? Aí eu lembro, hoje, como se fosse hoje o dia que o Clésio e o seu Henrique foram lá em casa, eles eram PFL, né? E disseram, Frank, mas tu vai ser candidato pelo PSDB, uma eleição improvável na época, e o meu nome chegou a estar nas urnas, mas eu não participei do pleito, não, e eu acho que fiz certo, escutei tanto o seu Henrique como o Clésio e recuei naquele momento. E depois passou, em 2000, daí eu já na próxima eleição não estava mais no Brasil, fui para fora do país. Essa eleição, o Clésio já era vereador em Siderópolis ou ainda não? O Clésio, ele já tinha concorrido para deputado, né? Já era deputado. Ele já não era mais vereador, ele era deputado já. Eu não lembro, ele era suplente, eu acho, se não me falha a memória. Agora eu esqueci. Mas enfim, aí depois a gente ficou muito tempo fora do país e quando voltamos, o seu Henrique chamou para conversar e disse que precisava de um candidato a vereador. Na época o Cleito seria candidato, né, foi candidato em 2014, né, a deputado estadual, para ajudar no processo. E aí começou realmente a política e ser pleiteado para concorrer à eleição, que foi a primeira eleição de vereador. E como é que foi essa primeira experiência, né, como candidato? Já tive aquela experiência prévia de ter ajudado o partido e agora a primeira experiência como candidato. Como é que foi para ti isso? Lucas, é difícil, porque há 6 meses da eleição, 1 ano da eleição, todo mundo é candidato. Todo mundo é candidato, todo mundo se elege, todo mundo tem votos, né? Mas quando começa a chegar perto e começa a funilar, tu começa a ver que, mas essa pessoa não vai poder me ajudar, porque a eleição para vereador eu digo que ela é a mais difícil que tem. Porque tu tem o teu primo que é candidato, tu tem o teu amigo que é candidato contra ti, tu tem o teu vizinho que é candidato. Então, a minha eleição foram, se não me falha a memória, 72 candidatos. Então, tem muita gente no município. Para 10 mil eleitores, para dividindo para muita gente. Mas, graças a Deus, com o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio do seu Henrique Salvaro, eu consegui ser o vereador mais votado da história de Siderópolis, também por um trabalho que fiz. Eu nunca fui de pessoa, mas tu fez muito trabalho social, mas sempre fui e sou, Lucas, aquele cara que é amigo de todo mundo, que quando as pessoas precisam, a gente está ali, frequentando bares, igrejas, eu gosto de participar, de estar junto com o povo, e esse sempre foi o meu caminho, sempre andando junto com a população, sempre estando junto com o povo, e deu certo, né? Eu acho que a votação que eu fiz para vereador mostrou, e ela me encaminhou depois, né, para ser o candidato a prefeito. E como é que foi, né? Tu foi eleito, chegou lá no primeiro dia do mandato, como é que foi essa
Primeiro, né, como é que foi o sentimento da eleição e depois de começar o trabalho na Câmara de Vereadores, esse primeiro cargo público, assim? É tudo muito novo, né? Como eu falei para ti, eu me formei em gestão pública, mas a teoria é muito diferente da prática, né? A prática, tu tem que lidar com situações que os livros, eles não Aham. te mostram e não te ensinam, né? Então, eu tive, na época, eu fui eleito já nos 2 primeiros anos o presidente da Câmara, e graças a Deus fizemos um bom trabalho. O Romildo Soares era o meu diretor na Câmara, que já tinha sido vereador por 2 mandatos, também foi presidente da Câmara, e eu consegui no primeiro mandato da Câmara nós fomos a Câmara de Vereadores que mais reduziu gastos aqui na REC. Então fizemos um trabalho muito bom, considerado casquinha, né? Eles me chamam de casquinha, de vaca, mas eu sempre digo que quando tu trata do dinheiro público, do dinheiro do povo, tu tem que zelar ele, né? E mais do que se fosse teu, do que o teu próprio dinheiro, porque tu mexe com o dinheiro das pessoas, tu mexe com o dinheiro do teu município. E muitas vezes dizia, mas tu é casquinha, brincando, até o pessoal da Câmara dizia, vai lá e compra um suco bom, compra isso. E eu dizia assim, não vou comprar porque é o dinheiro do povo, nós temos que andar dessa linha. E foi, fiz uma boa gestão uns 2 anos, o segundo ano economizamos muito também, devolvemos para a prefeitura, e até eles diziam para mim e brincavam, tu vai ver, tu vai devolver o dinheiro e depois o gestor que estava na época, ele vai fazer campanha com o dinheiro que tu está devolvendo contra ti. Aquelas brincadeiras, e eu sempre disse, não tem problema, acho que cada um tem que fazer o seu papel. Né? O meu papel era estar ali, era economizar, não jogar o dinheiro do povo fora. E foi dessa forma que a gente trabalhou na Câmara, então fizemos um mandato muito bom, lutando, né? Uma das lutas foi para que tivéssemos a nossa sede própria. Fomos a Brasília atrás de verba, só que na época o atual prefeito da época ele não concordou em fazer, né, em levar a Câmara de Vereadores para onde hoje nós estamos fazendo a Câmara de Vereadores. Então foi um sonho, um embrião lá, que não foi só o Frank, não, que ali passou, outros vereadores também passaram, outros presidentes da Câmara também passaram, mas que não conseguiram. Então eu digo que acho que Deus me botou ali para mim também brigar, para passar onde é o escritório da CSN ser a Câmara de Vereadores hoje, e ele me deu a oportunidade de ser prefeito e também oferecer isso para a nossa Câmara, para o nosso povo, que sair do aluguel é importante. Né? Uhum. E como é que tá a obra lá? Como é que tá a situação vai ser um centro administrativo, uma obra bem grande, né? Um espaço que estava abandonado há muitos anos ali, que era da CSN, o escritório, como é que tá ali? A obra está bem avançada, nós queremos inaugurar no dia 4 de dezembro, no bairro Rio Fiorita, e é o dia de Santa Bárbara, né? Então a festa de Santa Bárbara é no Rio Fiorita, e nós queremos dar esse presente. Até a Jéssica, né, minha jornalista, aí sujou aqui o estúdio todo, porque nós estávamos lá na obra, então era muita terra, e estávamos lá vendo a obra. Agora, em torno também, nós vamos fazer uma praça, né? Um parque em torno do escritório da CSN, uma obra muito legal que vai resgatar a cultura, mas também que é uma forma de fazer gestão, Lucas. Nós vamos levar a Câmara de Vereadores para lá, né? E isso também os vereadores de Siderópolis entenderam, o presidente da Câmara, o Matheus Donadel, com todos os vereadores, eu não vou citar o nome, mas eles também têm mérito nisso, né? Vamos levar a Câmara, o aluguel era 6 mil reais, ia passar para 7 alguma coisa. Nós vamos levar para lá a Fancid, que era aluguel, nós vamos levar o Conselho Tutelar também, que pagamos aluguel, uma sala para a Laze, vamos fazer uma biblioteca, que era no centro, na nossa praça, na Piazza Nova Beluno, e uma sala para o pessoal da Laze, né, que nos pediu, e a gente vai ofertar lá. Então, e o museu também. Então, é fazer gestão, é economizar, é investir, é mostrar para o povo de Siderópolis, como eu digo, nós pegamos muitos prédios públicos largados e abandonados, e nós vamos resgatar, mas não resgatar e fazer para fazer um elefante branco. É para dar também função a ele e para ser o melhor para o nosso município, para economizar, para fazer gestão. Uhum. E da presidente da Câmara de Vereadores, 2 anos, depois seguiu o mandato, naturalmente como é que surgiu, né, a candidatura a prefeito? Já era uma coisa que vinha trabalhando, já era uma coisa que... como é que surgiu, né, essa possibilidade de ser candidato a prefeito? Lucas, aí foi meio loucura, vamos dizer assim, né? Porque estávamos ali sempre, o seu Henrique dizia, Salvarinho, tu vai ser candidato a prefeito, mas eu sem estrutura financeira nenhuma. Vocês sabem que para ser candidato tem que ter uma estrutura mínima, né? Ter vontade é uma coisa. O Clésio dizia, vai ser candidato a prefeito,
E me perguntavam na rua, Frank, tu vai ser candidato a prefeito? E eu digo, o Sam Henrique disse que eu sou e o Clésio disse que eu vou ser. Para ser candidato a qualquer coisa, tu tem que ter um mínimo de estrutura. Uhum. E eu dizia, olha, gente, eu não tenho dinheiro para ser candidato, eu não tenho como investir em marketing, não tenho nada. Se eles me apoiarem, eu serei candidato. E foi indo, foi indo, foi indo. A população foi pedindo, a gente viu o nosso nome na rua, que era um nome bom, um nome viável. E fomos preparando essa eleição, com o apoio de até, digamos assim, 6 meses antes, de alguns empresários que nos apoiavam. Mas dentro desse percurso todo, nós tivemos a perda não. O seu Henrique ficou doente, né? Porque ficou internado em São Paulo, não pôde participar do processo. Uhum. E quando você perde um empresário que estava conosco, mas não estava ali fisicamente comandando uma situação, Lucas, ficou muito difícil a campanha. E os empresários também, alguns poucos que estavam do nosso lado, quando viram que nós não tínhamos, né, o apoio do seu Henrique por ele não estar ali presente, eles nos abandonaram também. E ficamos praticamente sozinhos nessa caminhada. E eu lembro, como se fosse hoje, faltando uma semana para a eleição, eu fui na prefeitura em Criciúma e falei para o Clésio, não dá mais, não tem como aguentar essa eleição, não tem como ir para a eleição do jeito que eu vou. E ele falou assim, quem foi que montou o partido? Esse fui eu. Na época da pandemia, Lucas, tu ligar para as pessoas e dizer assim, Lucas, vamos ser candidato conosco? De casa, que foram aqueles 15 dias finais, que quando estava fechado para a pandemia tu não sair de casa, nós ligávamos. E o Lucas dizia, não, mas isso, mas aquilo, não, vamos para nos ajudar. E nós conseguimos fazer, porque nós éramos PSB e tínhamos que mudamos para o PSDB. Uhum. Devido ao PSB estar no nacional com outras ligações, nós preferimos sair do partido e irmos para o PSDB. Então o Clésio me falou assim, Frank, tu montou uma chapa, o que tu vai fazer com teus candidatos a vereadores? Tu vai abandonar eles? Eu digo, não dá. E eu falei assim para ele, mas eu não gostaria de ser prefeito para dizer que sou prefeito. O sonho não era ser prefeito, o sonho é de ser prefeito e poder trabalhar e poder fazer algo para a população. E ele me disse assim, não, tu vai e eu vou te ajudar. Dando certo a tua eleição, tu pode contar comigo que a gente vai trabalhar junto contigo para te fazer um bom trabalho. Então, aí a gente foi para a eleição, o nosso vice foi aos 49 do segundo tempo, a projeção era o PP ser nosso vice, né? E o PP lá nas suas convenções lá deu muita coisa errado e eles fizeram uma ata onde o PP só teria candidato na cabeça e eles não puderam dar nosso vice e nós achamos o nosso vice, como eu falei, aos 49 eu saí da reunião no sábado, 1h da tarde eu saí da reunião porque um queria ser vice, outro queria ser vice. Eu digo, olha, gente, sabe de uma coisa? Eu vou fazer campanha, eu vou pedir voto na rua e vocês decidam o vice que a gente vai para o jogo. E fomos, como disse para ti, numa eleição meio kamikaze, e os caras dizendo que era 1.500 votos de diferença. E eu falei para o meu pessoal, se o nosso adversário visitar 10 casas num dia, nós temos que visitar 100 casas para nós ganhar a eleição. E foi o que fizemos. Andamos de porta em porta, andamos de casa em casa, pedindo voto na rua e, graças a Deus, uma eleição desacreditada, uma eleição onde quiseram muito, né, nos humilhar, falaram muita besteira. E acho que quando tu menospreza as pessoas, quando tu menospreza em qualquer trabalho, qualquer esporte, na tua vida pessoal normal, eles menosprezaram e perderam a eleição. Nós nunca deixamos de acreditar na eleição, mas houve um menosprezo muito grande e eles pagaram por esse menosprezo. E foi uma eleição diferenciada também porque não poderia reunir grandes públicos, né? Foi no meio da pandemia, visitas mais picadas. E como é que foi o sentimento, principalmente, né? 16 votos de diferença, é uma eleição bem apertada. Como é que foi o sentimento quando saiu o resultado, Frank? Bom, eu fiquei em casa com a minha família, né? E não fiquei no centro da cidade com o pessoal. E a nossa eleição foi tão, como eu digo, não desorganizada, mas sem ter gente para organizar. A desorganização foi porque nós não tínhamos time para organizar. Que nós não tínhamos fiscais para estarem nas urnas. Nós não tínhamos ninguém para ir lá buscar o resultado. Tanto é que nós ficamos sabendo da eleição, que ganhamos a eleição. Eu fui um dos últimos, porque estava em casa, e na época as rádios travou todo o sistema. Sim, deu aquela demora para apuração, né? Deu aquela demora. Então nós ficamos sabendo da vitória pelo adversário.
Nós tínhamos o MEC, o secretário de Educação, a filha dele trabalhou no governo passado, ela estava em Londres e ela soube no grupo do trabalho dela, que ela não tinha saído do grupo, que nós ganhamos a eleição, mandou uma mensagem e quando a casa do nosso do adversário, né, era para cima um pouco de um bar que tinha, e eles desceram desanimados e tipo, falaram bobagens para o nosso pessoal que estavam no bar que nós tínhamos ganhado a eleição. Para mim, me ligaram e me dando parabéns. E eu digo assim, não, mas não deu nas rádios ainda. Não, tu ganhou a eleição, parabéns, isso, aquilo. Aí em seguida me ligou o Clésio. Pô, parabéns, ganhasse a eleição. Eu disse, que ganhei eleição, cara? Não deu no rádio. Eu dizia, não, enquanto não confirmar, devido a esse bloqueio, eu não vou sair de casa para comemorar. Então saí muito tarde, fiquei com a família. Quando tive, né, realmente o oficial, eu saí de casa. Porque é uma eleição muito parelha, nós tínhamos ouvido no rádio, o rádio falou o 15, aí nós não sabíamos, tá, mas ganhou 15 ou foram 15 votos? Aí ficou aquela incógnita. 15 era para o MDB, né? Sim. E daí 15, mas aí depois foram por 16 votos e não caiu a ficha no momento, tanto é que depois de sair da praça, saí junto com a Cristiane e as duas filhas, e eu olhei para a Cristiane e para minhas filhas e disse assim, o que o pai vai fazer agora? Agora tá comigo. O que eu vou fazer agora? Eu virei prefeito desse município, o que eu vou fazer? Mas graças a Deus deu tudo certo, tá dando certo. Então, falando um pouquinho da eleição, foi difícil, mas a gente aprende e eu acho que a nossa eleição é um exemplo para muitas pessoas também. As pessoas têm que acreditar, não podem desistir nunca, porque se o homem lá de cima quiser, Lucas, não tem, tu vai trabalhar. Tá destinado. E a resposta, eu acredito que é uma missão. Então, muitas pessoas depois, ao longo desse mandato, elas vêm e dizem, ó, tu teve uma missão. E se tu ganhou a eleição, não, digamos, né, não foi por voto, foi porque o homem quis que tu ganhasse. E a gente vem cumprindo muito bem essa missão. E como é que foi, né? Dia 1º, quando assumiu, começar o trabalho, a escolha de secretariado, como é que foi para ti, né? Já tinha um plano, claro, provavelmente já tinha um plano do que iria fazer, mas como é que foi assumir e dar início a esse trabalho como prefeito? Eu vou dizer para ti que não foi fácil, não. Porque dentro da política, é como eu falei, né? Tu é formado em gestão, tu aprende a teoria, mas a prática é diferente. Tu vai chegar numa prefeitura, primeiro tu vai olhar lá, o Lucas é funcionário da prefeitura, a Jéssica é funcionária da prefeitura, a Carol é funcionária da prefeitura, mas elas não votaram em ti. Então tu vai chegar lá e o pessoal do teu lado, por mais que eles são bons funcionários, o pessoal começa a te pressionar para te tirar. É o primeira situação depois de eleito, tem que tirar fulano, tem que tirar ciclano, e tu começa a ver assim, bom, mas os caras fazem um bom trabalho, né? A gente fala tanto em mudar a política e não mudar a política, então esse foi o primeiro desafio, tu parar e pensar, tá, o que eu vou fazer? Então se tu conseguir tirar uma pessoa e botar uma pessoa do mesmo nível, tudo bem, mas tu pode fazer mudanças e essas mudanças te atrapalharem. Então a gente foi com os pés no chão, vendo a realidade do município, a eleição foi muito em cima, né? Foi. E não teve tempo para aquela transição toda. A gente sabe que quando um governo perde, ainda mais da maneira que perdeu, não vou dizer que houve má fé, pelo amor de Deus, não é isso, mas não tem nem clima para uma transição numa época de pandemia. Eu também peguei o Covid depois da eleição. Até acho que foi no dia da comemoração, porque daí haja máscara, né? Não tinha como ficar com a máscara. Imagina. Então foi tudo muito difícil. E nós assumimos ali, ver contas, começar a fazer projetos, porque a gente olha para trás e vê que passa muito rápido, né? Nós já estamos aí no terceiro ano, o ano que vem já é ano de eleição novamente. Então, projetar, escolher os teus secretários, acertar o teu time, não é de uma hora para outra que tu acerta, não. A gente sofre aqui, sofre lá, o prefeito erra também, os secretários erram, o teu funcionário erra, o jornalista Lucas erra. Nós todos erramos, mas eu digo que o aprendizado é no teu dia a dia. Com os erros, muitas vezes com os acertos a gente não aprende muito, né? E a gente errando aqui, errando lá, é que tu vai buscar o acerto, tu vai tentar a perfeição do meio mais rápido. Mas um governo muito bom, um governo muito realizador, muitas obras, o governo que mais buscou verba, que mais investiu no município e que trabalha lá dando resultado para o povo.
Uhum. Além do centro, né, administrativo ali onde era a antiga CSN, quais são as obras, né, que pode destacar? Tem também a Praça Coberta, né, se não me engano. Quais são as grandes realizações até o momento do prefeito? Bom, a gente sempre diz, sempre fala, né, que educação e saúde elas têm que ser primordial, né? As obras na saúde e na educação, elas são o teu carro-chefe num governo. Então, a educação, nós estamos fazendo uma creche nova na Vila São Jorge. A nossa, quando foi feita ali, a nossa que eu digo, além de ser do município, é do meu bairro, né? Ela foi para a época, era o que precisava. Então, nós sabendo do crescimento da Vila São Jorge, com loteamentos, enfim, o que vai vir, nós já estamos fazendo uma creche para 150 crianças. E nós só não temos uma obra, só uma escola que não está com obra. Aumentamos nas creches, aumentamos salas de aula, fizemos ginásio, enfim, todas as. Pequeno Príncipe, a Aurora Petele, que é a única que nós ainda não começamos, Miguel Lazarim, Jorge Bife, todas elas foram. Nós pegamos os prédios, Lucas, um pouco abandonados. Uhum. Né? A gestão passada não cuidou muito dos prédios, não. E a gente reformou fazendo salas para dar condições melhores para os alunos e tanto para os professores. Então, a educação vai muito bem. Também é muito gratificante, nós entregamos nesse ano um uniforme para as crianças. Então, no dia da entrega, tu vê a criancinha vir lá, a mãe vir com a criança no colo, vir com o filhinho e eles te darem um abraço e dizer obrigado. E pretendemos agora no próximo ano também dar o tênis, dar o uniforme e também o material escolar. Eu sempre digo que o nosso governo tem que ser o governo para priorizar a classe mais humilde. Um governo ele tem que olhar assim para o empresário, e nós, em questão a empresários, estamos olhando, queremos criar mais uma área industrial que está em fase de licitação para encaminhar tanto a parte ambiental, e viemos trabalhando nisso, mas tu tem que dar condições, não é dar o peixe, acho que também tem que ensinar a pescar, Lucas, o processo natural. Então a educação fizemos um bom trabalho, hoje as nossas merendas elogiadas, dando condições para professores, enfim, um bom trabalho. E a saúde, vamos fazer um posto de saúde novo, não existe no Alto Rio Maina, para atender Alto Rio Maina, São Martinho e Santa Luzia. Essas 3 comunidades, o cara que mora na ponta dela, com divisa para Criciúma, Nova Veneza, ele tem que andar mais ou menos 12 quilômetros para chegar no posto de saúde onde é atendido hoje. E isso, durante a campanha, eu passei em algumas casas e eles eram atendidos no posto de saúde do centro. E disseram assim, ô Salvário, se tu ganhar a eleição, devolve nós para o centro. Onde esse pessoal... E eu disse assim, tá, vamos ver. E quando entrei no carro, eu falei assim, olha, se nós ganharmos a eleição, eu vou fazer um posto de saúde para atender essas 3 comunidades. E vamos assinar a ordem de serviço essa semana, e vamos iniciar esse posto de saúde. O raio-x, que sempre foi prometido por muitos governantes que lá passaram e não cumpriram, e nós não prometemos, porque no meu plano de governo, Lucas, começamos em 4 pessoas o plano de governo. Foi eu, a vereadora Jardina, o MEC e o Soares, os 4 primeiros, e começamos a rabiscar. Depois veio o Alisson, vieram mais algumas pessoas, a Gisele, que mora em Florianópolis também, chamamos em uma segunda etapa, mas na fase finaleira de finalizar o plano de governo, eu fui para a campanha e larguei o plano de governo. Quando me chamaram lá, sei lá, uns 10 dias depois, que o nosso foi o último a ficar pronto, o nosso plano de governo era uma maravilha, né? Eu disse, olha, vamos virar país de primeiro mundo aqui. E eu disse, não que nós estamos virando, né? E eu disse assim, corta. E eles falaram assim, tu é louco. Eu disse, mas isso aqui nós não vamos conseguir cumprir. Uhum. Não, mas tem que ter, porque senão o povo não vai votar, isso, aquilo. Eu digo, olha, gente, é melhor ir para a rua falando a verdade e mostrando para o povo que nós temos uma outra linha do que vir aí mentir e botar a mesma coisa que os outros botaram. Então, o nosso plano de governo era o menor plano de governo que tinha no município de todos os candidatos. E hoje nós estamos, acho que com 95% dele feito já. Uhum. Fora as outras coisas que mais 95% do que não tinha no plano de governo que fizemos. Mas cortei e os caras diziam, tu é louco. Eu disse, não, mas eu não vou botar coisas aí para depois não conseguir cumprir. Então, o raio-x nós não botamos no nosso plano do governo e vamos implantar agora. Estamos vendo, até fomos na sexta-feira lá no São Lucas para ver, vamos comprar o raio-x, vamos fazer a sala e vamos implantar. Aí disseram para mim, Lucas, que eu vou ter prejuízo instalando o raio-x no município. Eu acho que a saúde ela não visa lucro, né?
A saúde, ela visa qualidade para as pessoas. Hoje nós temos que pegar as pessoas de Siderópolis, levar para Criciúma ou para Uruçanga fazer um raio-x. E o gestor, ele vai ter que fazer uma boa gestão para sobrar um pouco mais de dinheiro para investir na saúde, para dar essas condições para o povo lá de Siderópolis. Então, mas tu vai ter prejuízo. Se não, saúde não é prejuízo. Saúde e educação sempre vão ser investimentos. Então, assim, são obras que, se eu vou ficar aqui para te falando, e vou continuar falando, a Praça Coberta, quase que a Praça Coberta, que uma obra inicial criticada por alguns, porque vai jogar dinheiro fora, porque vai ser um elefante branco, como foi o escritório da CSN, que diziam que era um elefante branco, e a praça, depois de fazer a praça, eu costumo dizer de um gente boa lá, que eu sou atleta, também jogo futebol, Lucas, e o ano passado, nós inauguramos a praça no aniversário da cidade, dia 19 de dezembro. E no dia anterior teve um jogo lá da nossa semifinal do nosso suíço quarentão lá, e jogamos, e depois do jogo fica na resenha, comendo um churrasquinho, tomando uma cerveja, e na hora que eu estava indo embora, eu fui cumprimentar as pessoas, me despedi, e o cara pegou e me chamou e disse assim, cara, eu critiquei a praça. Quando tu falou que ia fazer a praça, igual a esse rapaz, eu não vou dizer o nome, mas é um palmeirense, gente boa. Esse rapaz, igual a ele, vieram muitas pessoas. Ele disse, eu critiquei a praça. Depois que eu vi como ela ficou e como ela vai ser útil para o município, eu queria te pedir desculpa e te dar parabéns. Então foram inúmeras pessoas que chegaram e disseram, parabéns pela praça. Nós precisávamos de uma praça assim. Então ela está lá, os nossos eventos são todos embaixo da praça. Tu tira do aluguel, as escolas vão fazer as festas julinas e juninas lá. Nós fizemos a formatura do Instituto Mix lá, a festa do colono vai ser lá, a escolha da rainha foi lá. Então nós temos um espaço hoje, um espaço muito bonito que ele vira referência, que eu vejo os prefeitos amigos da região e até fora da região que estão vindo para Siderópolis para conhecer a praça. A reforma da garagem também, Lucas, a nossa garagem, o pátio de máquinas, também foi muita coisa prometida por quem passou e que deixaram cair. Caiu o pátio de máquinas e hoje nós pagamos R$ 6.300 de aluguel do pátio de máquinas. E nós lançamos, há 2 semanas atrás, assinamos a ordem de serviço para a recuperação da nossa garagem, que nós chamamos lá. É pago hoje R$ 6.300 de aluguel, onde estamos, e R$ 2.500 da Secretaria de Agricultura. Então nós também vamos tirar a Secretaria de Agricultura, que hoje é aluguel, e vamos passar para o espaço do pátio de máquinas. Por isso que eu digo que é investir. E eu até brinco e falo sério que se o povo de Siderópolis, se os políticos de Siderópolis, eles realmente pensassem no município, Lucas, eu acho que eles viriam e nos ajudavam. Não iniciam aí, querem fazer aí um time para vir contra, que eu penso que não é pensando no município, porque se pensasse no município, esse pessoal que quer vir contra mim teria arrumado a garagem, eles teriam arrumado o escritório da CSN. E eles dizem assim para mim, o pessoal, não, mas tu vai tirar de lá a Secretaria de Agricultura, tu vai tirar de lá o Conselho Tutelar e os aluguéis. Gente, eu me elegi prefeito, nós nos elegemos, e sem ter acordo com ninguém por aluguel, sem dever favor para ninguém. Então, o nosso comprometimento é com o município. Perdi algumas amizades por não querer fazer a coisa que queriam fazer. A troca da Câmara de Vereadores, eu perdi um bom cabo eleitoral. Mas paciência, eu acho que eu tinha que pensar, era no município, e não em 1 ou 2 empresários ou 1 e 2 pessoas. Então eu sempre vou trabalhar. Mas tu vai ter os caras contra ti. Paciência. Eu acho que o povo tem que entender quando tu trabalha e tu quer fazer o melhor para o teu município. Favorecer 2, 3? Não, acho que a gente tem que favorecer a maioria. E a gente vem nessa linha, vem trabalhando, a ciclofaixa etapa 1, também que vamos conseguir finalizar aí, estamos esperando os repasses do governo, a etapa 2 vai ser um pouquinho mais complicada, estamos no dia 26, se não me falha a memória, temos uma reunião na Casa Civil para ver a parte 2, a parte 1 está encaminhada, o governador quando esteve aqui na REC sinalizou positivamente, a parte 2 que é um convênio de 8 milhões, nós vamos lá negociar. Portal, o município sempre pedia por um portal, e a gente está fazendo portal, a Praça da Vida Nova, a Rua Uruçanga, a Rua Santo Antônio, me ajuda, Jéssica, são muitas obras, eu esqueço da metade das obras. Não, tem bastante coisa sendo feita. Coisas que
que para muitos é simples, mas a ginecologista, eu digo que andando, nós tínhamos um homem, até dizem para mim que eu fiz bullying, que eu faço bullying, porque algumas pessoas vieram até mim e dizendo, porque tem um ginecologista, isso, aquilo, daí uma menina, mal dizer, né, uma ginecologista veio e pediu uma vaga para mim no município, e eu cheguei em casa e perguntei para a Cristiane, você é atendida por homem? Não, é melhor ser atendido por uma mulher, né? E passei em alguns clubes de mães e em algumas reuniões que eu fazia, eu falava, o que é que vocês acham? E digamos assim que era quase unânime das mulheres dizendo assim, olha, nós preferimos ser atendidas por uma mulher. Aí numa reunião de entrega de uniforme, alguém da oposição disse que eu estava fazendo bullying. Quando eu falei, porque eu falei e falei da minha forma que sempre joguei futebol. Tu ir pro vestiário, depois do jogo, tomar banho no meio dos homens todos, sem roupa, pelados, digamos assim, não tem problema nenhum. Agora, o homem chegar também no consultório e um homem atendê-lo e o homem pedir para tirar a roupa, tu já fica meio, né, com restrição. Tu imagina uma mulher ser atendida por homem. Então, botamos as ginecologistas, botamos o otorrino, prótese dentária, estamos fazendo muita coisa na área da saúde. Compramos agora 5 carros novos para a saúde, que devem chegar essa semana ou na semana que vem. Ônibus escolares, temos 5 ônibus novos com 2 de investimento, né, de recursos próprios, 2 com contrapartida da prefeitura. Então, muita coisa. O nosso ginásio municipal, se chovesse, tu não podia ter jogo, não tinha rodada, nós botamos manta asfáltica, nós trocamos o piso dele. O nosso campo suíço, vamos terminar aí, eu acho que na próxima semana ou 2 semanas queremos entregar também. Nós reformamos todos, fizemos quiosque, vestiário. Então, assim, muitas obras que vêm acontecendo. A reforma do ambulatório, capela mortuária no São Martinho Alto, capela mortuária no Montanhão, que vamos fazer também. São obras por todo o município. Vamos fazer drenagem na Vila São Jorge, drenagem no Renascer Esperança, que eles também dizem, né? Mas prefeito, tu vai botar dreno, vai botar tubulação, vai enterrar, e se tu não vê, o pessoal não vai lembrar e não vai votar. Porque tudo se resume a voto. Eu digo que primeiro é fazer um bom governo e depois se pensa em voto. A qualidade de vida para as pessoas é importante. Se tu botar um dreno, botar uma tubulação, mas não tiver um mau cheiro atrás da casa do cara, eu acho que isso vai resolver muito também. Se a população não quiser enxergar e não quiser ver dessa maneira, mas o que vale para um gestor e para quem passa é as obras que fazem. Eles dizem para mim que o melhor governo de um prefeito é a sua reeleição. Eu digo que o melhor governo de um prefeito é realizar obras, fazer obras que beneficiem a população. O povo hoje, tu não entende o que ele quer. Tu não entende a cabeça do povo. E se ele quiser votar por obras, eles sabem quem votar. Então, para mim, o melhor governo é fazer realizações, fazer obras que beneficiem a população. Já puxando o gancho, né? Ano que vem tem eleição municipal, já está preparando, vai para a reeleição, como é que estão as conversas? Como é que está já todo esse planejamento, essa preparação para o ano que vem, para a eleição do ano que vem, no caso, né? Lucas, no meio dos políticos, eles sempre dizem assim, é cedo, vamos ver, isso, aquilo, mas como eu sou um político meio diferente de alguns políticos nesse sentido, eu digo que a gente vai sim, eu acho que temos que ir, né, pelo que a gente vem fazendo para o município de Siderópolis, por obras, pela forma de governar. Temos pesquisa de aprovação, pesquisa muito boa. Então, eu digo para ti que não teria como dizer, olha, não serei candidato, né? Vou ser candidato, quero continuar trabalhando mais 4 anos para a população. Como disse para ti ali, a pesquisa é muito boa, mas povo é povo, gente. E eu sou povo também. Então, quando eu digo povo é povo, o Frank é povo também. E a cabeça do povo, a gente sabe que nos últimos tempos aí na política para a eleição ela está meio dividida, mas respeitamos os adversários que virem contra nós, mas eu friso novamente, eu acho que quem torce, quem quer o melhor para o povo de Siderópolis, acho que não devia ser candidato contra nós, não, devia vir nos ajudar, porque nunca foi feito tanto no município como está sendo feito. Acho que nós hoje já temos mais de 60 milhões, mais passando, eu não vou dizer exato, mas 65 milhões de investimento no município,
E com obras marcantes, praças, postos de saúde, nós devemos ter obras em todos os bairros, em todas as comunidades, e isso é importante, isso é bom. Eles dizem que eu não faço política, ô Lucas. Não, Frank, mas ninguém fez mais obra do que tu, mas tu não faz política. Eu digo que política para mim não é pagar 4, 5 para ficar falando bem de mim na rua. Né? Não é chamar os velhos da política e botar do meu lado para eles irem no comércio, para irem nas indústrias, para estarem na praça, no bar falando bem de mim. Para mim a política é fazer gestão e é fazer obras para o povo, é fazer o melhor para o teu povo. Então, diz, não, tu tem que fazer política, deu de obra. Se não deu de obra não. Estivemos semana passada em Florianópolis buscando mais verba, vai vir mais recurso aí, eu não vou anunciar aqui, mas mais recursos, graças a Deus, de um deputado, e a gente vai fazer mais obras, porque eu ainda digo, política para mim é fazer o bem para as pessoas, é fazer obra, não é fazer politicagem, que daí é diferente. Tem pessoas no município que dizem assim, não, eu vou contra o Frank, mas eles não sabem nem por que vão contra o Frank. Porque eles não podem reclamar, não reclamam de nada. Porque tem obras, é um governo correto, não vou dizer que os outros não foram, mas o nosso a gente sabe que é um governo correto. A gente vem trabalhando sem, digamos assim, sem nada de errado, trabalhando só para a população, para o bem do povo. Então, vamos ser candidatos sim, a gente vê que o povo está enxergando que temos um bom governo e vamos para a luta novamente. É isso aí, então. Estamos chegando ao fim do nosso Política Sem Gravata. Frank, algum recado agora, um recado final, né, no nosso podcast, para os nossos ouvintes, telespectadores, algum recado para eles? O que tu deixa de mensagem para o pessoal? Primeiro, eu gostaria de agradecer, Lucas, você, a Carol, o pessoal do Litoral Sul, pela oportunidade. Dizer para os ouvintes, para o nosso povo de Siderópolis, que agradecer, né? Primeiro, gratidão pelo apoio que a gente sente nas ruas, pelas mensagens que chegam, né? Vivi momentos conturbados aí, mas eu sempre tenho o meu lema que quem planta o bem, colhe o bem. Tu não vai fazer uma semeadura de coisa ruim que não vai nascer nada. Então, quando tu trabalha com bem, quando tu trabalha dentro de uma linha que o propósito é fazer o bem, o resultado vai aparecer no final. Então, o povo de Siderópolis é um povo que eu gosto, um povo que eu adoro, que me dedico tanto e que trabalho tanto. Perco algumas coisas na minha vida, perdi para me doar ao povo de Siderópolis, mas não me arrependo não. Se iniciasse um mandato lá atrás, faria a mesma coisa, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, porque ficaremos 4 ou 8 anos, mas seremos lembrados pelo que fizemos. Né? E tem aquele que vai ser lembrado por não ter feito nada, mas vai ter aquele que vai ser lembrado de passar e dizer assim, olha, foi esse prefeito que fez essa obra. E não é pela lembrança, é pelo bem-estar que a obra dá para a população. Então é gratificante também nesse período de 2 anos e meio aí, você passa, pô, nós fizemos aquela obra, essa obra é tão legal, está servindo, aquela obra vai servir para isso, enfim. Então, meu povo de Siderópolis, meu muito obrigado, nós estamos juntos, convidar, né, a todos para a nossa festa do colono, que vai ser dia 3, 4, 5 e 6 de agosto. Então, resgatamos também a festa do colono, que desde 2015 nós não tínhamos uma festa, e o povo sedento por festa, nós vimos em Morro da Fumaça, não, Nova Veneza, né? Esse final de semana, uma belíssima festa, nós resgatando as origens, eles continuando com a tradição da festa deles, então é importante para as nossas comunidades, é a primeira festa que nós não cobraremos nada das comunidades por terem o seu espaço, Lucas, a prefeitura vai bancar tudo, porque a comunidade precisa do seu espaço, é resgatar a festa, resgatar a tradição, resgatar a cultura, e o povo de Siderópolis também gosta de festa, nós gostamos de festa, então convidamos todos, 3, 4, 5, 6 de agosto, Matusa na quinta, Das Aranha na sexta, sábado Mike Lian, e no domingo Tchê Garotos, sejam todos convidados para estarem em Siderópolis, para aproveitarem e curtirem essa festa conosco. Tá certo então, tá feito o convite, muito obrigado pela presença aqui, Frank Salvaro. E estamos chegando ao fim de mais um podcast Política Sem Gravata. Lembrando que para ficar bem informado, entre em portallitoralsul.com.br. Lá você encontra todas as informações do sul catarinense, do estado e também nacionais e internacionais. Um abraço a todos e até o próximo Política Sem Gravata. Você acompanhou o podcast Política Sem Gravata. Apresentação, eu, Lucas Colombo, com trabalhos técnicos de Jonathan Vitor. Portal Litoral Sul, informação que transforma.